Fala, ET, sejam bem-vindos. Está começando o 27º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus melhores amigos, ativar o sininho para receber as notificações e vamos lá. Seção 7 da Gestão Financeira do Sindicato e sua fiscalização. Artigo 548. Constituem o patrimônio das associações sindicais. A linha A. As contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades, sob a denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na forma do capítulo 3 deste título. A linha B. As contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas assembleias gerais. A linha C. Os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos. A linha D. As doações e legados. A linha E. As multas e outras rendas eventuais. Artigo 549. A receita dos sindicatos, federações e confederações só poderá ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais, obedecidas as disposições estabelecidas na lei e nos seus estatutos. Parágrafo 1º. Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, ficam as entidades sindicais obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco Nacional da Habitação, ou, ainda, por qualquer outra organização legalmente habilitada a tal fim. Parágrafo 2º. Os bens imóveis das entidades sindicais não serão alienados sem a prévia autorização das respectivas Assembleias Gerais, reunidas com a presença da maioria absoluta dos associados, com direito a voto ou dos conselhos de representantes com a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 3º. Caso não seja obtido o quórum estabelecido no parágrafo anterior, a matéria poderá ser decidida em nova Assembleia Geral, reunida com qualquer número de associados com direito a voto, após o transcurso de 10 dias da primeira convocação. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 2º e 3º, a decisão somente terá validade se adotada, pelo mínimo, 2/3 dos presentes, em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Da deliberação da Assembleia Geral, concernente à alienação de bens imóveis, caberá recurso voluntário, dentro do prazo de 15 dias, ao Ministro do Trabalho, com efeito suspensivo. Parágrafo 6º. A venda do imóvel será efetuada pela diretoria da entidade, após a decisão da Assembleia Geral ou do Conselho de Representantes, mediante concorrência pública, com edital publicado no Diário Oficial da União e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30 dias da data de sua realização. Parágrafo 7º. Os recursos destinados ao pagamento total ou parcelado dos bens imóveis adquiridos serão consignados obrigatoriamente nos orçamentos anuais das entidades sindicais. Artigo 550. Os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados em escrutínio secreto pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselho de Representantes, até 30 dias antes do início do exercício financeiro a que se referem, e conterão a discriminação da receita e da despesa, na forma das instruções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. Os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo, serão publicados, em resumo, no prazo de 30 dias, contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Representantes, que os aprovou. Observada a seguinte sistemática. A linha A. No Diário Oficial da União, seção 1, parte 2. Os orçamentos das confederações, federações e sindicatos de base interestadual ou nacional. A linha B. No órgão de imprensa oficial do Estado ou território ou jornal de grande circulação local. Os orçamentos das federações estaduais e sindicatos distritais, municipais, intermunicipais e estaduais. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes para o atendimento das despesas ou não incluídas nos orçamentos correntes poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante abertura de créditos adicionais solicitados pela diretoria da entidade às respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, cujos atos concessórios serão publicados até o último dia do exercício correspondente.
obedecida a mesma sistemática prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Os créditos adicionais classificam-se em: a linha A, suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no orçamento, e a linha B, especiais, os destinados a incluir dotações no orçamento, a fim de fazer face às despesas para as quais não se tenha consignado crédito específico. Parágrafo 4º. A abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita para sua compensação, considerando-se, para esse efeito, desde que não comprometidos. A linha A, o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior. A linha B, o excesso de arrecadação. Assim entendido, o saldo positivo da diferença entre a renda prevista e a realizada, tendo-se em conta, ainda, a tendência do exercício. E a linha C, o resultante da anulação parcial ou total de dotações alocadas no orçamento ou de créditos adicionais abertos no exercício. Parágrafo 5º. Para efeito orçamentário e contábil sindical, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas e as despesas compromissadas. Artigo 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em documentos de receita e despesa, que ficarão arquivados nos serviços de contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do controle que poderá ser exercido pelos órgãos da União, em face da legislação específica. Parágrafo 2º. Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados após decorridos 5 anos da data de quitação das contas pelo órgão competente. Parágrafo 3º. É obrigatório o uso do livro diário, encadernado, como folha seguida e tipograficamente numeradas, para a escrituração, pelo método das partidas dobradas, diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações que modifiquem ou venham modificar a situação patrimonial da entidade, o qual conterá, respectivamente, na primeira e na última páginas, os termos de abertura e de encerramento. Parágrafo 4º. A entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou eletrônico para a escrituração contábil poderá substituir o diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis, inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento, enumeração sequencial e tipográfica. Parágrafo 5º. Na escrituração por processos de fichas e formulários contínuos, a entidade adotará livro próprio para a inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. Parágrafo 6º. Os livros e fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente submetidos a registro e autenticação das delegacias regionais do trabalho localizadas na base territorial da entidade. Parágrafo 7º. As entidades sindicais manterão registro específico dos bens de qualquer natureza, de sua propriedade, em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas formalidades exigidas para o livro diário, inclusive no que se refere ao registro e autenticação da Delegacia Regional do Trabalho local. Parágrafo 8º. As contas dos administradores das entidades sindicais serão aprovadas, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao Ministro do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para sua elaboração e destinação. Artigo 552. Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao regime de peculato julgado e punido na conformidade da legislação penal. Seção 8 das penalidades. Artigo 553.
As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas segundo o seu caráter e sua gravidade, com as seguintes penalidades. A linha A, multa de 100 cruzeiros e 5.000 cruzeiros dobrada na reincidência. A linha B, suspensão dos direitos por prazo não superior a 30 dias. A linha C, destituição de diretores ou de membros do conselho. A linha D, fechamento de sindicato, federação ou confederação por prazo nunca superior a 6 meses. A linha E, cassação da carta de reconhecimento. A linha F, multa de 1/30 do salário mínimo regional, aplicável ao associado que deixar de cumprir sem causa justificada o disposto no parágrafo único do artigo 529. Parágrafo 1º. A imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que este artigo prevê para a associação. Parágrafo 2º. Poderá o ministro do Trabalho e Previdência Social determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação sindicais de seus exercentes, com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada que constituam o indício veemente ou o início de prova bastante do fato e da autoria denunciados. Artigo 554. Destituída a administração na hipótese da linha C do artigo anterior, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nomeará um delegado para dirigir a associação e proceder, dentro do prazo de 90 dias, à Assembleia Geral por ele convocada e presidida, à eleição dos novos diretores e membros do Conselho Fiscal. Artigo 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à entidade sindical. A linha A, que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas nesta lei. A linha B, que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República no uso da faculdade conferida pelo artigo 536. A linha C, que criar obstáculos à execução da política econômica adotada pelo governo. Artigo 556. A cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical não importará no cancelamento de seu registro, nem, consequentemente, a sua dissolução, que se processará de acordo com as disposições da lei que regulam a dissolução das associações civis. Parágrafo único. No caso de dissolução, por se achar a associação incursa nas leis que definem crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e segurança do Estado e a ordem política e social, os seus bens, pagas as dívidas decorrentes das suas responsabilidades, serão incorporados ao patrimônio da União e aplicados às obras de assistência social. Artigo 557. As penalidades de que trata o artigo 553 serão impostas, a linha A, as das alíneas A e B, pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, com recurso para o Ministro de Estado. A linha B, as demais, pelo Ministro de Estado. Parágrafo 1º. Quando se trata de associações de grau superior, as penalidades serão impostas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena for de cassação da carta de reconhecimento de confederação, caso em que a pena será imposta pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada a defesa ao acusado. Galera, é isso aí. Esse foi o 20º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Tchau!